Boa noite, pessoal. Iniciando a abertura do Dental Datathon, a primeira maratona de programação em odontologia do Brasil, quiçá do mundo, né? A gente teve fazendo algumas pesquisas aí há um tempo atrás, quando a gente estava desenhando essa solução para a nossa odontologia, a gente resolveu dar uma olhada aí para fora para ver se a gente via alguma iniciativa nesse sentido, né, focada na odontologia, e a gente não encontrou, né? A gente buscou, tem o Marcelo em Chicago, enfim, alguns contatos nossos fora do Brasil, Portugal também. A gente tentou ver se tinha alguma coisa parecida, até para a gente pegar algumas experiências, né, trazer os pontos positivos para cá, para a gente tentar não precisar começar do zero, né? Não começar do T0, como a gente começou. Então, a gente buscou, mas não achou. Então, essa é a primeira maratona de programação em odontologia, um evento que está sendo realizado pela Dental Startup Brasil, pela MV Play, pela Odontodados, e a gente tem um apoio da Associação Brasileira de Startups de Saúde. Esse apoio é muito interessante, porque o que a gente quer fazer aqui nessa maratona é criar soluções para desafios da odontologia e, por que não, a gente pensar em transformar essas soluções que a gente vai criar aqui em startups, né, em startups de saúde, e é por isso que a Associação Brasileira de Startups está conosco para nos apoiar nesse pós-Dental Ideathon, né, se for interesse, é claro, das equipes que vão construir aí essa solução. E os parceiros da indústria, né, da odontologia, a Maquira, que está sempre conosco, participando dos nossos eventos de inovação em odontologia, e também, da mesma forma, sim, Implantes, que está sempre conosco em todos os eventos que a gente faz, essas duas grandes marcas da odontologia brasileira e mundial, né, elas enfim, só esperam o nosso chamado para aceitar e participar conosco. Então, a gente está muito feliz de estar iniciando aqui esse Dental Datathon. E aí eu vou chamar rapidamente para fazer aquela formalidade informal que a gente costuma brincar, só para dar as primeiras palavras aí e as boas-vindas, chamar o Marcelo Ramos Pinto, que é sócio fundador, junto comigo, da Dental Startup Brasil. Marcelo, fique à vontade aí para falar, né, dar as boas-vindas aí. Olá, olá, pessoal. Grande prazer estar com vocês. Acredito que a gente vai fazer uma sequência de trabalho, né, durante esses 6 dias, mais contando também com o Demo Day um pouco mais para frente. Então, vão ser dias de intenso trabalho e bastante, né, colaboração, um trabalho multidisciplinar, né? Eu acho que esse é um olhar que todos vocês estão muito atentos e atentas, né? A gente tem a Juliana também conosco aqui. Então, esse é o grande objetivo. Nós, na verdade, temos um histórico, né? Apesar de estarmos no papel de líderes da Dental Startup Brasil, mas também o Anderson liderando a Odontodados, nós somos dentistas por formação, mas nós tivemos também, ao longo da nossa história profissional, inserção, trabalho, desenvolvimento e outras áreas, né? Então, eu trabalho no segmento corporativo, formação em gestão e marketing, o Vitor também com a formação dele, o Anderson indo para dados. Então, vocês estão lidando com pessoas que estão acostumadas com esse ambiente multidisciplinar, com esse ambiente colaborativo, imaginando as profissões do futuro como profissões horizontais, né? Profissões transversais, de muito contato, de muita troca, e cada um dentro do seu quadrado, né? Mas tentando fazer círculos a partir dos quadrados, né? Então, bastante troca de informação e realmente entregando para as pessoas, dentro das suas expertises, né, os temas e os desenvolvimentos que elas vão fazer, e a partir daí construindo projetos e atividades em conjunto. A área de saúde é uma área em franca transformação, em franco desenvolvimento. A gente tem o que a gente tem considerado, né, o profissional de bioinformática, é uma espécie de um apelido que está sendo forjado e desenhado. Então, a gente vê cada vez mais o setor de saúde, que é um setor que produz muitos dados, né? O Anderson vai comentar um pouquinho sobre isso. É um setor em que a gente trabalha com em todos os níveis, né? Desde dos dados de imagem, passando pelos dados estruturados ou não estruturados,
Então, a gente é um setor que precisa analisar, precisa entender para tomadas de decisão adequadas que vão transformar a vida do usuário lá na ponta, né? Do paciente, ou se for no serviço público, das comunidades que mais precisam, se for no segmento privado e corporativo, também oferecendo qualidade e eficácia de operação e eficácia de resultados para o usuário final. Então, a gente tem um olhar amplificado, a gente vai poder fazer bastante troca com vocês, a gente está muito confortável e com uma sequência, né, de trabalhos similares com maratonas em diferentes âmbitos, em diferentes formatos, né? Dessa vez com o parceiro Anderson, da Odonto Dados. Então, um grande abraço a todas e a todos, e a gente está muito motivado e temos certeza que a gente vai fechar o período com projetos, né, e desenvolvido por vocês, as equipes, projetos muito consistentes. Tem sido assim nas nossas últimas atividades e tenho certeza que vai ser da mesma forma, tá? Então, um bom Datatom para todas e para todos. Estamos aí para apoiar vocês nessa jornada. Obrigado, Marcelo. Chamar aqui também o Anderson Fedel, como o Marcelo disse, é o fundador, o founder da Odonto Dados. Marcelo, o Anderson, desculpa, se quiser abrir seu microfone para dar as boas-vindas aí, o pessoal fica à vontade. E aí, pessoal, boa noite. Obrigado, Vitor. Obrigado, Marcelo, por me anteceder. E é uma satisfação imensa estar aqui, nesse momento, participando com vocês. Porque há 3 anos atrás, mais ou menos, eu comecei a estudar uma coisa muito diferente na minha vida, né? Eu tinha até então conhecimentos de biologia, fazia especialização em endodontia, ortodontia, e de repente me vi numa área completamente, não só diferente, né, mas com outro tipo de empolgação, né? A odontologia, a gente se empolga para resolver um problema do paciente, né? Uma dor, né? Na odontologia, a dor tem um sentido mais visceral, né? Mas eu aprendi que existem outras formas de se resolver dores, né? E aí a dor vai ter uma outra conotação. No mundo dos negócios, o pessoal fala, né? Resolver a dor significa o quê? Você começa a identificar pontos de problemas num dado contexto, numa dada situação, e você vai trazer um analgésico, né? E aí o analgésico também vai ter outro contexto, outra conotação. E aí eu estou meio que tentando agora juntar esses dois. Foi aí que o Vitor comentou, fez surgir a Odonto Dados. Então, eu sou o Anderson Fedel, eu sou um especialista em endodontia e ortodontia na odontologia e estudei ciência de dados e machine learning nessa área completamente nova, que está trazendo um outro olhar para o mundo mesmo, né? Eu não vou dizer, eu estou usando a ciência de dados só para odonto o tempo todo, né? Não é, né? A ciência de dados é um negócio bem bacana, né? E a análise de dados como um todo, de fazer a gente começar a enxergar as coisas de uma outra forma. Estou até com um projeto agora com um amigo, para ver se a gente traz uma coisa legal aí com esses resultados de eleições, né? Totalmente imparcial, não tem nada a ver com o lado A, B ou C, mas de uns fenômenos que a gente observou, e aí é possível que a gente traga alguma coisa aí pelo LinkedIn. Então, pessoal, boa noite. Muito obrigado por estar participando desse evento aqui com a gente. Eu acho que essa semana vai ser muito bacana. Eu acho que a gente vai encontrar novas formas de ver a odontologia no Brasil, né? Talvez novas formas de ver odontologia, né? Porque não existe odontologia brasileira, existe odontologia. E como não tem ninguém aparentemente fazendo isso no mundo, talvez tenhamos pioneiras aí para resolver problemas de odonto. Valeu, pessoal. Ótimo, Fedel, obrigado aí pelas boas-vindas. Eu sou o Vitor Hugo Ribeiro, também estou aí junto com o Marcelo Ramos e com o Anderson Fedel na organização do Dental Datatom. Eu sou fundador da MV Play, que é uma consultoria de inovação. A gente faz inovação e projetos de inovação para empresas pelo Brasil inteiro. A gente está trazendo essa expertise da MV Play, né, metodologia e toda essa expertise em programas de inovação para a Dental Startup Brasil, justamente para customizar, né? Tudo isso que a gente faz na MV Play customizado para a odontologia, e foi aí que surgiu a Dental Startup Brasil, e agora, ultimamente, a gente conta com esse apoio
luxuosíssimo da Odontodados, que é exatamente essa visão aí do Fedel, essa visão de dados, de tecnologia, que não é o nosso perfil, né? Nem o meu, nem do Marcelo, e nem do Felipe, que é o outro fundador da Dental Startup Brasil, que não pôde estar aqui hoje conosco. Então, o Fedel traz esse olhar de dados, né? Esse olhar mais de tecnologia para a Dental Startup Brasil. Eu também sou dentista de formação, como os dois, mas tem um perfil de atuação um pouco outlier, né? Como a gente gosta de dizer, né? A gente está fora aí do mainstream da odontologia, que é se formar, ir para o consultório e atender paciente. A gente faz odontologia, mas de uma outra forma. Claro, alguns, como o Fedel, o Felipe também, ainda tem esse lado clínico de atendimento, mas tem um modelo mental muito diferente do dentista tradicional, vamos dizer assim, né? Então, esse é o nosso grupo aqui da Dental Startup Brasil e da Odontodados. Então, sem mais delongas, a gente quer dizer que a gente vai fazer esses webinários diariamente às 19 horas. Então, o objetivo sempre é fazer menos intervenção teórica possível. Então, a gente quer muito pouco teoria, esses webinários muito longos, a gente quer evitar um pouco, trazer reuniões e bate-papo mais curto para a gente trocar uma ideia acerca da teoria, e depois vocês, de acordo com a disponibilidade de cada equipe, vocês começarem a produzir, colocar a mão na massa mesmo e começar a produzir a solução ou as soluções que vocês estiverem pensando. Então, a lógica é essa, né? A gente vai partir de alguns desafios partindo desses desafios, a gente vai tentar, durante essa semana, aí, criar soluções que resolvam ou todo o desafio ou parte desse desafio. É claro que é uma maratona, né? A gente não pode imaginar que a gente vai, em uma semana, criar um desafio que vai revolucionar a odontologia. Não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Mas se a gente criar alguma coisa que, de alguma forma, contribua para resolver esses desafios da odontologia, ainda que não resolva ele de forma completa, está super valendo, e é esse o nosso objetivo aqui. Então, cada equipe, como a gente já falou também, vai ser composta de 4 a 5 integrantes multidisciplinares. Então, vai ter o olhar da odontologia, o olhar técnico, que é importante para a construção da solução, e vai ter também o olhar de outras áreas, de outros perfis profissionais, e até importantíssimo também, a gente vai ter essa visão desse profissional de dados, né, que consegue olhar uma quantidade de dados e transformar aquilo em informação para tomada de decisão, transformar aquilo em uma solução. Então, juntando isso tudo, a gente espera, durante essa semana aí, criar algumas soluções para que a gente possa apresentar no Demo Day, que a gente vai fazer um outro evento no dia 17/10, a gente vai fazer um Demo Day para apresentar essas soluções para uma banca avaliadora, e aí sim a gente vai convidar a indústria, vai convidar outros players, enfim, outras entidades para participarem junto conosco desse Demo Day, e vai ser uma grande oportunidade para que vocês, participantes, tenham essa vitrine aí para que possam se apresentar, enfim, possam mostrar o que foi criado aqui nesse Datathon, e quem sabe a gente não consegue transformar esse projeto que nasceu aqui em um negócio futuramente, né? Esse é o nosso objetivo também, tá? Muita gente tem perguntado por que a gente está fazendo essa maratona durante uma semana. Normalmente, os hackathons, né, eles são realizados em 2, 3 dias, é um final de semana, às vezes começa na sexta e termina no domingo. A gente já fez vários eventos dessa natureza, até para odontologia também, maratonas de final de semana. E por que a gente resolveu fazer esse durante 6 dias, né, durante uma semana inteira? Exatamente para facilitar a participação de vocês. A gente sabe que a gente não pode ficar dedicado
única e exclusivamente a essa maratona, a esse evento. A gente tem outros projetos, enfim, muita gente trabalha, estuda, tem outros compromissos, e claro que não vai poder se dedicar 24 horas durante esses 6 dias de maratona. Mas quando a gente consegue espaçar esse evento que a gente faz em um final de semana, consegue espaçar ele em 6 dias, facilita o planejamento de vocês. Então, vocês vão produzir, vão trabalhar, vão se reunir de acordo com a disponibilidade de cada um, de cada integrante. Então, o que a gente quis fazer aqui é facilitar a vida de vocês, né? Então, algumas pessoas já me perguntaram, eu não fiz minha inscrição, eu estava receoso de fazer minha inscrição, porque eu não posso ficar uma semana ausente dos meus compromissos para se dedicar ao Datatom. E aí eu explico sempre que é exatamente o contrário. A gente fez durante uma semana justamente para que vocês se organizem e trabalhem de acordo com a disponibilidade de cada um. Dito isso, eu vou tentar compartilhar uma apresentação aqui com vocês, e aí a gente vai trocando ideia acerca dessa maratona, e lá no final a gente vai abrir espaço para, enfim, para dúvidas, para perguntas. É claro que se vocês tiverem alguma dúvida aqui no meio da apresentação e quiserem interromper, fiquem à vontade, aqui não tem essa, né? Se quiser abrir o microfone, chamar, eu só não estou enxergando vocês, mas se quiserem abrir o microfone para fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Então, como eu falei, o Dental Datatom é uma realização do Odontodados, MV Play Dental Startup Brasil. A gente tem o apoio da Associação Brasileira de Startups de Saúde e a parceria da Maquira Dental Group e Sim Implant System. Então, a gente gosta sempre de citar e valorizar esses apoiadores e parceiros que estão conosco. Então, o Datatom tem esse nome. Eu acredito que muita gente que já tenha participado de maratonas de inovação, de hackathon, de Deathon. Então, a gente chama Datatom, que data de dados, e tom de maratona, né? Então, é uma maratona de dados, uma maratona de programação de dados em odontologia. E a gente tem um propósito sempre, né? A gente não está fazendo esse evento aqui em benefício individual, seja meu, do Fedel, do Marcelo ou de qualquer outra pessoa. A gente tem um objetivo coletivo aqui, né? O nosso propósito é fomentar essa cultura de empreendedorismo, de tecnologia e de inovação na odontologia. A gente está querendo levantar essa bandeira, puxar essa bandeira. A gente sabe que é complexo, né? No início, como eu falei lá no início do nosso bate-papo, que na odontologia as pessoas ainda ficam muito receosas, não sabem se esse tipo de evento de tecnologia, de programação é para elas. Então, a gente quer exatamente fomentar e criar essa cultura para que, se hoje a gente tem essa dificuldade enfim, de catalisar e chamar essa turma da odontologia para participar, quem sabe daqui a uns anos esse evento não se torne mais rotineiro e, enfim, a gente tenha mais facilidade de atração desses profissionais de odontologia. Então, esse é o propósito nosso, é o propósito da Dental Startup Brasil, é o propósito da Odontodados também. Então, eu vou falar um pouco da programação aqui, vou falar rápido, que tem tudo isso lá no Discord. Então, já abrindo parênteses aqui, o Discord já está liberado lá, a gente já colocou o link de acesso ao Discord no grupo de WhatsApp, então toda a programação tem lá os desafios, tem lá quem são os mentores, enfim, tem lá toda a dinâmica do evento, mas eu vou passar aqui rapidamente pela programação que está começando hoje, né, com essa abertura. Daqui a pouco o Fedel vai falar um pouco sobre os desafios. Depois eu vou apresentar um webinar que a gente vai falar sobre problema, né? Então, toda essa maratona, existe uma metodologia por trás dessa maratona, né? A gente sabe que não adianta juntar pessoas
com perfis multidisciplinares, colocar todo mundo no mesmo ambiente, dar o start do evento e sem nenhuma metodologia e sem nenhum direcionamento, a gente querer que no sábado saia aquela solução que todos nós esperamos. Então, a gente sabe que precisa de um mínimo de método, precisa de um mínimo de organização para que essa jornada se transcorra de forma tal que a gente tenha um pouco mais de facilidade de chegar ao sábado com essas soluções finalizadas, essas soluções, claro, soluções de valor, né? Não são qualquer soluções. Então, a gente utiliza a metodologia da MV Play, que tem uma metodologia já registrada para essas maratonas de inovação, e o primeiro passo dessa metodologia é exatamente a gente levantar o problema que a gente quer resolver. Então, a gente sabe que existem desafios, a gente vai falar sobre os desafios daqui a pouco, mas o primeiro passo é, dentro desses desafios, a gente encontrar, ou a equipe encontrar alguns problemas para tentar criar uma solução para resolver esse problema. Como eu disse lá atrás também, pode ser que a gente não resolva todo o desafio, mas se a gente resolver parte desse desafio, a gente já vai estar super satisfeito. E a partir, então, desse webinar, que a gente vai falar sobre problema, as equipes já vão começar, as equipes, claro, que tiverem disponibilidade, já vão começar a colocar a mão na massa, começar a pensar no problema, como que eles vão resolver esse problema. Então, é a partir de hoje que a gente vai começar a pensar nisso, né? Amanhã a gente vai ter uma entrega, né? Todos os dias a gente faz um webinar e depois desse webinar a gente tem uma entrega para fazer num dia posterior, né? Então, amanhã a gente vai fazer uma entrega desse formulário que a gente está chamando de problema, que a gente vai disponibilizar lá também no Discord para vocês, mas é um formulário bem simples, é só para identificar a equipe, identificar o desafio que aquela equipe escolheu e identificar o problema que aquela equipe quer resolver. Simples assim, não tem nada de muito complexo, é só para que a gente possa entender e acompanhar o desenvolvimento de cada equipe, né? Então, se a gente não tem esses formulários de entrega, fica difícil a gente saber como que cada equipe ela está posicionada em relação ao desenvolvimento da sua solução. Então, para que a gente possa ajudar as equipes, né, que é o nosso papel aqui também, de ajudar as equipes, a gente faz esses formulários exatamente para entender o status de cada grupo, né? Então, depois a gente vai ter um webinar sobre como criar uma solução de valor, né? Como eu falei, não é qualquer solução que a gente vai criar aqui, é uma solução que tenha algum valor. Então, como que a gente faz para criar uma solução dessa? Depois tem mão na massa também, assim como vai funcionar todos os dias. Na quarta-feira, a gente tem um webinar às 19 horas sobre proposta de valor, e também tem uma entrega, e também tem mão na massa. Na quinta-feira, a gente tem uma webinar de modelagem de negócio. Então, a gente espera criar uma solução e fazer dessa solução um negócio, né? Então, como que a gente pode transformar isso tudo que a gente está pensando nessa semana em um negócio para que a gente possa apresentar esse negócio para uma indústria, para o governo, ou para uma clínica, ou para um grupo de clínicas, ou para uma operadora de plano de saúde. Então, como que a gente faz para transformar isso em um negócio? Então, esse é o tema do webinar de quinta-feira. Na sexta-feira, a gente vai aprender como a gente elabora um pitch, que é exatamente a apresentação desse negócio, né? A apresentação dessa solução, como que a gente faz um pitch para encantar uma indústria, uma operadora, ou, enfim, o governo ou a universidade. Como que a gente faz essa apresentação? Tem toda uma metodologia, uma lógica por trás disso que a gente vai apresentar para vocês na sexta-feira. E no sábado, que é o último dia da maratona, que é o dia da entrega final, né, a gente vai aprender a gravar esse pitch, né? Essa apresentação que a gente fez em PDF, por exemplo, a gente vai precisar gravar essa apresentação, né? E um integrante da equipe vai apresentar esse pitch, e é uma gravação que a gente faz em 3 minutos, é um pitch de 3 minutos. A gente vai estar com vocês aí no sábado
com cada equipe orientando como que grava esse pitch de apresentação em 3 minutos. E às 23 horas é o prazo da entrega final, é o projeto final de vocês. O projeto final, ele se compõe, primeiro, da apresentação em PDF, que vocês já fizeram a entrega, né? Nessa altura do campeonato, a apresentação em PDF já foi entregue, e às 11 horas vocês terão que entregar o link da gravação do vídeo que vocês vão fazer e o link do GitHub, que é uma coisa que vocês da tecnologia, os profissionais de dados já sabem como funciona, já sabem o que é, e o Fedel também daqui a pouco vai falar um pouco quando ele falar do desafios. Então, esse é o projeto final que vocês têm até o sábado, às 23 horas, para fazer essa entrega. Então, como eu disse, as maratonas de inovação, os hackathons, eles fazem isso tudo, toda essa programação em 3 dias, né? Então, é super corrido, é uma imersão mesmo. A equipe, muitas vezes, não tem nem escolha de produz ou não produz, que horas que eu produzo. Normalmente, tem que ficar ali 24 horas envolvido naquilo se quiser entregar, no final, uma solução de qualidade, né? Então, a gente resolveu trazer essas entregas em um final de semana, deixá-las em 6 dias para dar um pouco mais de folga, né, um pouco mais de tranquilidade para as equipes poderem produzir e poderem trabalhar. O projeto sempre, a gente gosta de dizer, ele vai ter 2 vertentes, né? Vai ter a parte de análise de dados e programação, que o pessoal da tecnologia vai estar debruçado sobre isso, aí é a linguagem desse perfil de profissional, é a linguagem de Big Data, de algoritmos, de datasets. Agora, o profissional, por exemplo, de odontologia, o profissional de outra área que não seja da tecnologia, eles vão poder participar dessa outra vertente, que é exatamente estruturar essa solução, né? Então, como que ele pode trazer como que ele pode trazer estrutura para essa solução, né? Criar um negócio a partir dessa solução que a equipe pensou. E aí, esse profissional que não tem muita ligação com a tecnologia vai poder participar na questão da ideação, da validação, da proposta de valor, das fontes de receita, da solução. Então, todos da equipe vão ter a oportunidade de produzir e de trabalhar, né? Não é porque não entende, muitas vezes, de tecnologia que vai ficar deslocado ou sem produzir. Muito pelo contrário, tem produção e tem trabalho para todo mundo. É claro que o ideal é que essas 2 vertentes se trabalhem em conjunto, né? É claro que o profissional de dados não vai poder, não faz sentido nenhum ele trabalhar na análise de dados sem saber o que o restante da equipe está pensando em relação à solução, em relação à proposta de valor. Então, uma coisa está intimamente ligada na outra, mas aqui é só para mostrar que existe trabalho para todos os perfis de integrantes aí das equipes. Então, não precisa ficar preocupados os colegas da odontologia, os colegas de outras áreas de negócio, que muitas vezes não têm facilidade com a questão de tecnologia e acha que vão ficar deslocados sem ter o que fazer, né? Ou sem ter o que produzir. Então, todos aqui, de alguma forma, vão ter o que produzir. Vou chamar agora o Anderson Fedel para falar um pouco sobre os desafios, apresentar esses desafios para vocês. Anderson, se você puder abrir o seu microfone, se quiser que eu passe aqui a apresentação, é só me avisar que eu vou passando para você. Beleza. Vitor, eu estava pensando aqui de fazer uma coisa até mais dinâmica. Eu vou abrir a página da landing page, a nossa landing page do Dental Datathon, e eu estava pensando em já fazer uma contextualização já com as fontes de dados, dar umas dicas já, o que você acha? Fica à vontade. E aí eu já apresentaria a minha tela mesmo, sabe? Fica à vontade aí. Nosso foco agora vai ser os desafios, né? Pois deixa eu ajustar. Aí, Vitor, só te pedir também, por favor, o pessoal do chat. Aqui a plateia, gente entrando, e para admitir o pessoal lá, enquanto você estava aí apresentando, eu estava lá admitindo o pessoal.
Vocês estão vendo minha tela já? Ok. Perfeito. Pessoal, é o seguinte, a gente pensou, quando estava organizando dentro da Datatom, o que a gente podia trazer de desafio, o que poderia ser interessante, não é para a gente, é para a sociedade. Então, a gente pensou em 2 linhas de desafio, que seriam análise de dados e uma outra envolvendo machine learning, né, envolvendo processamento de linguagem natural. Por que a gente pensou nisso? Né? Análise de dados é para entender como a odontologia está funcionando no Brasil, e a parte de processamento de linguagem natural era para resolver uma dor, né? Aquela dor que a gente comentou ali no começo, que vem mais especificamente da indústria, mas talvez resolveria também dores presentes no dia a dia de consultório, no dia a dia das dentais, ou casas dentais, eu não sei como é que vocês aí no estado de vocês chamam, né? Mas as casas de material odontológico, que seria classificar um texto em possíveis produtos odontológicos e em qual especialidade ele seria classificado. Então, assim, vamos começar do começo, vamos para a análise de dados. Né? Eu vou botar aqui o site da gente, o Odontodados, para explicar o que eu tinha comentado lá no grupo do WhatsApp, que são 3 linhas principais de dados públicos no Brasil. Eu tenho pesquisado bastante esses últimos meses, anos, e ainda não vi fontes tão robustas como essas. Né? Mas, claro, se alguém trouxer uma fonte de dados abertos robusta, né? Interessante, válido demais, mas eu recomendaria fortemente que seria uma dessas 3 linhas. Né? Quando a gente entra lá no Odontodados, você consegue acessar esse dashboard, né? Que é esse painel, que ele vai trazer um resumão de todos os procedimentos odontológicos feitos no Brasil de 2016 a 2021. E por que isso seria interessante? A gente sabe aqui que, não sei, só me dar algum retorno, feedback. É possível ler o que está escrito aqui onde eu estou posicionando a seta agora? Ou não, está muito pequenininho? Está pequenininho, com bastante esforço dá para ler. Ação Tá. coletiva. Pois deixa eu melhorar isso para não... Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. Aqui. Opa, acho que melhorou. Agora sim. Agora sim. Ótimo. Pronto. O que esse dashboard, em linhas gerais, está dizendo? Ele está dando um resumão do que foi feito de procedimentos odontológicos no Brasil, 2016 a 2021. E ele é legal, se alguém ainda não tiver dado uma mexida aqui, né, que ele é interativo. Então, se eu clicar aqui em ação coletiva, escovação dental supervisionada, né, ele vai selecionar lá naquele mapinha a concentração desses procedimentos no Brasil inteiro e vai retornar só o número desse procedimento realizado no SUS. Se eu mexer aqui em cima, ele não estava de 2016 a 2021? Então, se eu mexer aqui para trazer para 2020, ele vai me retornar esses procedimentos realizados em 2020 e 2021. Então, dessa forma, a gente consegue dar uma visualização rápida do que está acontecendo, o que aconteceu, na verdade, de odontologia no país. E isso pode trazer alguns insights. Não é? Por exemplo, será que tem estados que fazem mais extrações do que outros? Será que tem alguns que a natureza de procedimentos é mais preventiva do que outros? Né? Será que tem diferença de homem para mulher? Será que eu falo homem e mulher porque aqui no cadastro do SUS só vão ter essas 2 opções, certo? Mas que hajam outras identificações em relação a gênero e sexualidade, são essas 2 classificações registradas no SUS, tá certo, pessoal? Será que tem alguma diferença por faixa etária, por gênero? E aqui vem uma coisa interessante. Quem já trabalhou no SUS ou tem algum conhecimento de SUS, sabe que para essa informação chegar lá no registro, ela tem que vir de algum lugar. Então, pode ser um BPA individualizado. E por que eu estou falando isso? Porque quando você clica aqui, você vai ver algumas mudanças de comportamento. Por quê? BPA individualizado é o profissional que preencheu uma ficha lá no posto de saúde, por exemplo, e ele deu o máximo de detalhamento daquele procedimento. Quando você vai para um BPA consolidado, o detalhamento de procedimento é menor. Então, você viu que aqui, vou só clicar de novo para vocês acompanharem, individualizado, consolidado, sumiu a parte de distribuição de faixa etária e sexo. Né? E aí, por quê?
Porque o consolidado é o que ele está falando, né? É uma consolidação de procedimentos de um dia ou de uma situação, e ele não vai dar aquela pessoa fez aquele procedimento, ele vai dar, não, aquele grupo ali eu fiz tantas informações supervisionadas, por exemplo. Né? Isso é importantíssimo para quando você estiver analisando, entender como é que aquele dado foi gerado e por que ele está se comportando daquela forma. No Brasil, o que a gente tem identificado é que existe uma orientação aí por parte do Ministério da Saúde de diminuir os consolidados e aumentar os BPA individualizados. O que isso quer dizer? Antigamente, uma pessoa lá da prefeitura preenchia, eu fiz aqui 10 extrações num dia, sei lá. Tá, e quais foram essas pessoas, né? E aí você podia... Eu estou falando de linhas bem gerais, talvez a extração nem caiba nessa situação, mas para entender. Às vezes era fácil de você jogar um procedimento lá e não ter muito, sabe, como comprovar que aquilo foi realizado. Então, o Ministério da Saúde, no passado dos anos, tem incentivado as pessoas a preencher o BPA individualizado de forma que a informação seja mais rica e mais fidedigna. Então, se eu clicar aqui no geralzão, né, deixa eu ver só se está no meu geralzão, tá. Dá para ver que parece que está diminuindo os procedimentos odontológicos. Aí é estranho, né? Nossa, a população está crescendo, será que o SUS está diminuindo e tal? Agora deixa eu só colocar aqui de novo, quando a nossa origem é BPA individualizado. Está subindo. Né? Então, o que é que eu fiz aqui? Antes era todos os procedimentos que foram realizados no SUS, e agora eu botei no individualizado. Né? E aí, esses procedimentos têm crescido ultimamente. Né? Então, algum indício aí de que houve uma orientação diferente e agora é mais difícil você incluir o procedimento lá. Então, são coisas que a gente tem que prestar atenção quando for interpretar dados de odonto. Certo? E não dizer simplesmente, deixa eu botar no geralzão de novo, que está diminuindo o procedimento de odontológico no SUS. Né? Cuidado. Pode estar acontecendo isso? Pode. Mas tem alguns nuances e até no preenchimento da informação, né, que podem te dar uma informação que é bem diferente daquela que a gente está imaginando originalmente. Então, assim, esse painel é um guia, como eu comentei lá no grupo do WhatsApp, é um guia, porque, assim, a pessoa que nunca lidou com isso, né, nunca teve contato, começa a imaginar, nossa, mas o que poderia resolver de problemas? Será que, vamos dar umas dicas aqui, né? Será que a gente começa a identificar aqui o tanto de exodontia que foi realizada? Tem diferença entre os estados? Será que isso seria interessante para uma empresa de implantodontia? Não sei. Será que faz sentido isso? Já que a gente está falando do SUS, não tem nada a ver aí com o pessoal de atendimento particular? Não sei. E aí a gente vai para o nosso segundo dataset. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu voltar. Que é o saúde suplementar. Esse segundo dataset, desculpa, dataset não, conjunto de informações, porque aqui já está tudo resumido e consolidado, né? Eu fiz esse daqui há mais tempo, então ele está mais feinho, né? Você vê que ele não tem um aspecto tão bonitinho assim. O segundo dataset vai falar, o segundo painel vai falar sobre beneficiários de planos odontológicos no Brasil. Então, de repente, pode ser feita, né? Eu estou dando dicas aqui, ó, vou fazer isso aqui, todo mundo vai fazer isso, né? Não, são dicas, né? De repente, você vê uma coisa muito mais interessante do que eu estou falando aqui. Mas será que a gente consegue identificar uma região que tem um alto índice de procedimentos odontológicos no SUS, mas que tem baixo índice de beneficiários? Não sei. Coisa que a gente poderia buscar. Será que faz sentido ver a diferença, estado por estado, nessa composição de planos empresariais, planos individuais, planos coletivos? Né? Para quem não tem muita familiaridade, quando você vai contratar um plano, né, você tem várias opções de contrato. E no Brasil, deixa eu só voltar aqui. No Brasil, hoje em dia, o mais comum são planos empresariais. Né? É a forma mais comum de você, hoje em dia, ver uma pessoa com um plano de saúde odontológico, os planos por empresa. Será que tem alguma diferença de estado? Será que tem diferença na região norte? O que isso poderia ser útil, né? Será que seria útil para uma empresa de material rastreador, de material protético? Eu gosto bastante de cruzamento de informação. Então, assim, eu acho bacana, se puder, né, se a equipe vê que dá para fazer isso, fazer algum cruzamento com o IBGE, de repente, por renda per capita, por população. Tudo isso é coisa que dá perfeitamente para fazer. Vai um pouquinho além do que a gente tem abordado aqui na Odontodados, né? Pelo menos nessa parte dos painéis. Mas são coisas que podem ser interessantes para uma empresa, podem ser interessantes para um governante. Né?
Será que você poderia fazer uma forma de comparar um município com os outros do estado? Um município com os outros da região, ou até do Brasil inteiro? Será que existe uma forma de fazer isso? Isso seria um produto interessante para uma prefeitura, por exemplo. Estou divagando, pessoal. Aqui são várias ideias que a gente pode começar a pensar, né? Não sei se vocês estão vendo aqui, é um negócio interessante, né? A maior parte dos planos odontológicos no Brasil são planos exclusivamente odontológicos. O que isso quer dizer? Ele não está incluso num combo ali de plano médico junto com o odontológico, né? A imensa maioria aí, 90%, é plano exclusivamente odontológico. Será que tem alguma relação aí nos estados, ou com o passar do tempo, do tanto de planos odontológicos em relação aos planos médicos, né? Será que isso traz alguma informação interessante para uma eventual seguradora? São perguntas que a gente pode estar fazendo. Eu tenho até um negócio. Aqui você bota o Odontoprev e a Apivida Assistência. A Apivida, ela vem do plano médico, mas o odontológico é algo à parte. Então, assim, isso já é uma diferença de um plano odontológico puro, como um Odontoprev, que você vai lá e contrata, e outro que você contrata meio que junto. Não é no mesmo plano, mas junto ao contrato, né? Isso já é uma coisa bem interessante. Pelo menos eu acho. Perfeito, Juliano. Aqui, inclusive, dá para clicar aqui na Odontoprev. Aí dá para ver, ó, que ele só tem plano exclusivamente odontológico, né? Vamos botar no Apivida. Aqui, ó, eles vendem, pelo menos os que estão cobertos por que tem alguma cobertura odontológica, né? Esse é o percentual que vem do exclusivamente odontológico, esse é o que vem do médico. A Notre Dame, que é fusionado hoje em dia aí com a Apivida, né? Pelo que mostra que nosso conjunto, né? Ele aparentemente, a imensa maioria é exclusivamente odontológico. E por aí vai. Mas é como você falou, às vezes é um detalhamento de cobertura, de contrato, que talvez não apareça tão evidentemente aqui, né? Eu acho que é isso que ele estava querendo dizer. E são nuances que são super importantes de ser levadas em consideração. E aí tá aí as outras visões, né? A visão de negócio, de economia, né? De repente, se tem alguém aí do marketing, também pode trazer adicionar uma informação interessante aí, né? Outra coisa legal que a gente tentou... Vou só beber minha água aqui rapidinho, pessoal. A gente tentou distribuir, quando eu estava sugerindo às equipes, né? Que tivesse essa diversidade, né? A gente tem jornalista, sensacional, participando da competição, pessoal de negócios, pessoal de marketing, propaganda, publicidade. E, assim, esse pessoal vai dar uma visão massa, assim, bem diferente do que a gente está acostumado e tende a dar insights interessantes também. E aí a gente tentou dar uma distribuída também nesse pessoal para a gente fazer uma competição bem legal. Linhas gerais, estou apresentando aqui, a gente foi para a ANS, e aí eu queria apresentar um que é um pouquinho mais separado, digamos assim, né? Que é o de ensino. Né? O meu, deixa eu só me lembrar aqui, porque eu faço tanta coisa, eu me esqueci. Esse aqui acho que só fala de faculdade. Né? O site do MEC vai ter também informação sobre pós-graduação. Então, é uma possibilidade de trabalhar também. Então, assim, eu estou dando só sugestões, né? Não vão lá, vamos pegar ali o que tem no Dr. Dados e derivar daquilo ali. Não, pelo amor de Deus. Né? Isso aqui são só sugestões para dar uma clareada para quem não tiver muito, digamos assim, muito entendendo o que está acontecendo, onde é que eu estou entrando, né? Mas existem diversas possibilidades, né? Existe, inclusive, deixa eu só fazer esse parênteses, um conjunto de dados que a gente botou lá nos links úteis lá do Discord, que é uma pesquisa do IBGE, que agora eu esqueci o nome específico, mas é de saúde de 2019. Ele é uma pesquisa que aborda apenas saúde da população brasileira e tem algumas informações de odonto bastante interessantes. Inclusive, a última vez que você visitou o dentista, quanto tempo foi, se foi no plano, se foi pela saúde pública, se foi privado, tudo isso tem lá. E eu não vou lembrar agora o nome de cabeça, mas está lá nos links do Discord, né? Essa fonte de informação também que é super interessante. Sim, aí voltando aqui para a educação, no MEC, como eu estava comentando, ele tem aqui de faculdades, como esse que a gente botou aqui, mas tem também de pós-graduação, e é um trabalho que pode ser feito. Né? Será que tem alguma relação nos estados ou municípios de pós-graduação, graduação? Será que está proporcional em todos os estados ou entre os municípios?
Será que tem espaço para abertura de mais cursos de graduação ou de especialização? Tudo isso pode ser trabalhado, né? E aqui é aquela mesma linha, né? Onde você clicar aqui, né? Se eu botar aqui faculdades privadas, deixa eu só ver se foi isso mesmo. Privadas com fins lucrativos, né? Média de ENAD. Vai começar a ter algumas diferenças na média geral de ENAD, de acordo com como você seleciona a origem da faculdade, né? A categoria administrativa. Né? Até o início de funcionamento, às vezes você varia, você vê que ele responde, né? Ele varia a média de notas do ENAD entre os estados. Né? A gente botou aqui, como eu falei, eu gosto muito de fazer esses links, né? Então, eu botei aqui vagas para cada 100 mil habitantes. E aí, dos estados, qual é o estado que tem mais vagas por 100 mil habitantes? Então, não são vagas absolutas, né? Em relação à população, aí entraria aí o Acre no topo atualmente, né? Rondônia em segundo. E por aí vai. Linhas gerais, né? A partir daqui, será que dava para encontrar informação mais interessante? Mas, com toda certeza dá, né? Deixa eu tirar aqui. Eu acho que eu ainda tenho mais um conjuntinho aqui legal. Tá. Isso aqui é um comparativo que a gente fez da Odonto, né? Com outros cursos no Brasil. E aí vai ter valor de mensalidade. Então, assim, isso aqui, de repente, pode ser cruzado com aquelas informações que eu comentei econômicas, de um PIB, por exemplo, PIB per capita. Né? Será que tem alguma relação aí dos estados e municípios, né? Será que a gente consegue cruzar essa informação e entregar um valor para uma faculdade privada? Né? Dizer, você de repente poderia enxergar ali, aquela região ali, de repente é uma boa para abrir um novo curso e tal. Enfim, dá para encontrar essa informação? Não sei. Aí são perguntas interessantes que a gente pode estar fazendo. Eu acabei que enfim, isso aqui ele é um conjunto de visualizações, né? Só contextualizando para quem não for da área. Quando a gente bota aqui um dashboard, né? A gente está falando de um painel, geralmente, interativo, que você clica, ele te responde, e à medida que você vai clicando, ele vai te... Ele não está querendo abrir agora. Ele vai te retornando mais informações, né? Então, esse é um painel interativo, a gente chama de dashboard. Nesse caso aqui foi feito com Power BI. Clicou, respondeu. Né? E aquele outro conjuntinho que eu mostrei, na verdade é mais um artigo, né? Ele é estático, certo? Então, isso aqui a gente chama só de visualização mesmo, um gráfico. Linhas gerais, na Odonto, nossa, é isso aqui. Para dados de saúde, desculpa, para dados de saúde pública, eu tenho que fazer um pequeno parêntese, certo? Deixa eu voltar aqui no nosso dashboard de SUS. Essas informações, elas não estão disponíveis tão facilmente para o público em geral. Deixa eu colocar aqui. O DataSUS disponibiliza isso na forma de um negocinho chamado Tabnet. Tabnet, Tabwin, são formas de acessar essas informações e, geralmente, eles não retornam na forma de uma tabelinha bonitinha já com tudo feito, né? Você tem que retornar os dados na forma de um arquivo que chama DBC, né? A extensão DBC. E aí, para isso, né, eu estou botando aqui em linhas gerais, o que, é que você encontraria se entrasse lá no site do Ministério, né? Você ia começar a trabalhar aqui, dado federação, região, esse aqui não, ano e tal, enfim. E aí, isso dá uma certa trabalheira para baixar, né? Então, eu queria mostrar aqui para vocês, eu acho que isso já está lá também nos links úteis, né? É um códigozinho que a gente fez, já está disponível no GitHub. Ele é um Jupyter Notebook, né? Então, para quem for da área da tecnologia, sabe do que a gente está falando, é uma forma de você tirar esses dados de saúde pública mais rapidamente e gravar em arquivo do formato .parquet. Então, calma, se você é da Odonto e nunca ouviu falar disso e está assustado com essa ruma, não sei como é que vocês falam, mas aqui no Ceará é bem comum essa quantidade enorme, né? Traduzindo, essa quantidade enorme de letras e códigos e tal. Basicamente, isso aqui vai ser uma atividade da pessoa com habilidade de manipulação de dados, de extrair a informação lá do SUS, né, de uma forma rápida e iterativa para a sua análise. O que acontece? Ainda assim, nessa forma aqui, vai demorar um pouco, porque os dados são de altíssimo volume. Então, a minha sugestão, Anderson, caso vocês tenham dificuldade na questão de, está muito lento, ou então o site não está retornando
na velocidade que a gente queria e tal, a gente queria visualizar isso. Minha sugestão é fazer em pequena escala e, se for o caso, aumentar. O que isso quer dizer? Pega o estado. Ó, a maioria aqui dos participantes são lá de Minas Gerais. Pronto, vamos pegar os dados de Minas Gerais. Então, nesse meu código, rapidinho, só para o pessoal da tecnologia entender rapidinho aqui como é que funciona, tem um canto aqui que eu botei locais. Então, você vai botar aqui a UF, MG, por exemplo, né? E ele também é interativo. Então, se eu botar várias UFs, ele vai pegar, né, as informações dessas várias UFs. Tem um ano e tem um mês. Então, minha sugestão é, começa pequeno, começa de, sei lá, Minas, trabalhou informação, não, eu acho que dá para a gente continuar aqui. Expande, vai para o Sudeste, né? Expande, vai para o Brasil inteiro, né? Mas começa pequeno. É sugestão, né? Se a pessoa acha que dá para lidar com essa informação a nível de Brasil, massa, ok. Dados de saúde pública, certo? Os da ANS são um pouquinho mais fáceis, eles são de menor volume, não vou dizer fácil, né? Porque, enfim, mas são menor volume e dá para trabalhar Brasil com certa facilidade. E educação também são dados de menor volume. A gente está lá no Discord para isso, né? Então, teve dúvida, né, de alguma dessas fontes, está tendo dificuldade para captar e tal, pô, chama lá no Discord e a gente vai tentar agilizar isso mais rápido na medida do possível, certo? E se tiver também algumas dicas aí para compartilhar com os colegas participantes, sensacional. Mas eu daria como uma linha geral para análise de dados aqui. Vamos para o segundo desafio, certo? Ele é um pouco mais complexo e ele envolveria a classificação de textos para você enquadrar em algum produto odontológico de alguma especialidade, né? Não vai ter uma fonte prontinha para isso, né? E aí eu estava conversando com alguns colegas aí da área de dados, ele, nossa, por que vocês não fizeram um dataset para isso? Você fica, tá? Não, a resposta é bem simples, é porque não há. Se você pegar assim no mundo inteiro, a odontologia ela carece de datasets. Desculpa, talvez eu não tenha introduzido o conceito, mas para quem não for da área da tecnologia, isso é um conjunto de dados, né? Sempre que você tem um conjunto bonitinho de dados ali, todo estruturadinho, que você consegue identificar a informação com facilidade, a gente chama isso de dataset. E a odonto carece desse tipo de informação, certo? Então, assim, na parte de NLP, uma sugestão que eu daria, ó, deixa eu até ver se eu coloco aqui, o TCU do Rio Grande do Sul ele era muito bom. Deixa eu ver se eu ver. TCU é site de Tribunal de Contas, porque eles geralmente têm informação de licitação, né? E aí que você consegue, por exemplo, pegar resina microparticulada para dentes posteriores, sei lá. E aí você não tá lá aquela informação jogada, né? E aí você teria como desafio conseguir classificar isso. Opa, isso aqui é dentística. Exodontia, desculpa. Linha de sutura, nylon em 0.4, tá jogada essa informação lá. Em tese, você vai receber aquilo e não vai saber nem que é da odontologia. Aí como é que você classificaria isso daí? Cirurgia, odontológica, enfim. É uma sugestão, né? Outra opção também seria pegar uma lista, por exemplo, de uma dental ou de uma faculdade de odontologia, por exemplo, do pessoal que está graduando, né? A galera pega, às vezes, aqueles listas de materiais que a gente tem que comprar, né? Quando vai fazer a faculdade de odonto. E aí você tem ali um dataset, você tem um conjunto de informações exatamente de dentística, de periodontia, de cirurgia. E aí vai ter que ter uma conversa entre a pessoa da manipulação de dados e a pessoa da odonto para conversar e dizer, tá, como é que a gente vai agora organizar essas informações na forma de um dataset para a gente poder desenvolver nossa solução. Opa, aí vai ser a conversa entre a equipe, né? A pessoa de odonto vai fornecer a informação de, isso aqui é a informação, eu estou falando muita informação, desculpa a repetição, mas isso aqui é o que a gente precisa saber. Na odontologia a gente sabe que essa especialidade é a dentística, essa é a periodontia, essa é a cirurgia, e a pessoa de dados, tá, com isso daqui agora eu consigo desenvolver o restante do produto ou solução. Tá legal? E então ele é um pouquinho mais abstrato, né? Acho que deu para notar que você olha, nossa, eu vou entrar aqui no site do Tribunal de Contas e tal, enfim. Quem tem um pouquinho mais de familiaridade com NLP, por exemplo, vai sacar que isso talvez não seja uma dificuldade, porque NLP, por definição, ela não é tão
evidente, não é uma coisa assim muito óbvia. Você não pega assim um dataset bonitinho e, opa, vou tacar uma NLP aqui, né? Um processamento de linguagem natural. Geralmente não é assim que acontece. Você vai pegar um scraping, né? Que é o que? Você tirar informações de um site, trata, faz o modelo, né? Então, não importa. O importante é encontrar uma possível solução, um produto, e começar a trabalhar. Eu iria, né, se eu fosse um participante, com o que eu tenho mais familiaridade. Né? De repente, nossa, mas eu sempre gostei de saúde coletiva. Dados do SUS, né? Ou não, eu tenho um negócio, assim, uma atração por área de negócios, né? E de repente essa parte aqui da ANS seria muito interessante para mim. Vai lá. A equipe conversa entre si, né? E de repente tem alguém que já trata com isso aí, no dia a dia, não sei, né? E bola para frente. E eu acho que seria mais ou menos isso aí o que eu tinha para apresentar e fico aqui à disposição agora e depois aí para eventuais dúvidas. Beleza? É contigo aí, Vitor. Obrigado. Beleza, Fedel. Obrigado aí pelo compartilhamento. Se você puder descompartilhar, Fedel, para eu continuar o compartilhamento aqui. Tem alguma dúvida, pessoal? O pessoal da tecnologia aí quer tirar alguma dúvida, quer deixar para o final? Fique à vontade aí para interagir. Vou tentar colocar aqui novamente a apresentação. Então, eu acho que o Fedel falou aí trouxe alguns insights muito interessantes aqui para... Vocês estão conseguindo enxergar a minha apresentação, ok? Tá. Alguns insights muito interessantes. Assim. Primeiro que algumas coisas que o Fedel falou, o pessoal da odontologia não entendeu absolutamente nada, né? Dataset, enfim, legal, isso é assim mesmo, é por isso que tem um profissional com esse perfil na equipe, porque esse profissional sabe o que é dataset, sabe, enfim, toda essa linguagem de tecnologia que o Fedel falou. Por outro lado, esse pessoal de tecnologia talvez não tenha entendido quando o Fedel falou de exodontia. O cara da tecnologia não tem a menor ideia do que seja isso. Já o profissional de odontologia sabe muito bem o que é isso. Então, um perfil complementa o outro. É por isso a importância de ter esse perfil multidisciplinar na equipe, porque somente o dentista não vai conseguir criar uma solução a partir desses dados, né? Enfim, não vai saber programar, não vai saber extrair informação desses dados. Por outro lado, o profissional da tecnologia também não vai saber o que é exodontia, o que é implantodontia, enfim, não vai poder fazer essas correlações da implantodontia com a indústria, e já o profissional da odontologia sabe muito bem disso. E as outras áreas, né, os outros perfis vão contribuir muito, porque, como eu falei, o objetivo desse projeto é transformar tudo isso que a gente vai produzir durante essa semana, transformar isso em uma solução, né, em um negócio. E aí o pessoal do negócio vai poder participar, o pessoal do marketing vai poder participar, o olhar do pessoal da publicidade, enfim, os vários olhares vão ajudar a construir essa solução. Então, esse insight foi interessante. Uma outra coisa que eu pesquei, o Fedel falou, por exemplo, lá ele mostrou alguns dados, algumas informações acerca de faculdades de odontologia, né? Percentual no Brasil, onde tem mais curso, onde tem menos curso, onde tem mais vaga, onde tem menos vagas. O Conselho Federal de Odontologia, neste momento, nesse momento que eu digo, é hoje uma das grandes batalhas do Conselho Federal de Odontologia, inclusive isso está judicializado. O Conselho quer evitar novas aberturas de cursos de odontologia pelo Brasil, porque ele entende que já existem muitos cursos de odontologia e não faz sentido estar abrindo cada vez mais cursos de odontologia, jogando esses profissionais no mercado. E aí a gente viu a nota lá do ENAD, o que agrava ainda mais a situação é que existem muitos cursos e esses cursos não estão formando bons profissionais, né? Então, a briga do Conselho Federal hoje é impedir novas aberturas de cursos, né? Então, isso está, inclusive, judicializado. Então, quem sabe a gente não pense numa solução para ajudar o Conselho Federal de Odontologia nesse sentido, né?
Enfim, o Fedel falou sobre procedimentos lá do DataSUS, né, procedimentos de odontologia pelo Brasil inteiro. A gente tem um dos nossos parceiros, é a Maquira, né, que produz material restaurador, por exemplo, produz material e itens que o estudante de odontologia precisa comprar naquela lista que o Fedel falou de material das universidades. Então, quem sabe a gente não pode pensar em uma solução que sirva para a Maquira, ou que sirva para a Sim, né, que produz implantes, né? Então, se a gente for analisar esses dados de perdas dentárias pelo Brasil, então o que isso tem a ver com a Sim, que produz implante? Enfim, a gente pode fazer essas correlações que eu acho importante para o nosso produto final, né? Então, era mais ou menos esses insights que eu tive lá quando o Fedel fez a apresentação dele. Então, é o desafio de Analytics, é o desafio de NLP. Então, isso aqui o Fedel já falou, né? E aí, a gente vai entrar agora no tema do nosso primeiro webinar, né? Que é o tema de problema, né? O que tem a ver problema com tudo isso que a gente falou aqui? O que tem a ver problemas com essa semana que a gente vai passar juntos? Então, o que tem a ver isso com o Dental Datatom, né? Então, como eu falei lá atrás também, o primeiro passo do nosso trabalho, né, da produção das equipes, é exatamente identificar um problema que quer resolver. Não adianta nada o profissional, o profissional que tem esse perfil de dados, né, pegar esse conjunto de dados que o Fedel acabou de falar aqui, começar a pensar em algumas coisas para trabalhar, enfim, criar alguns algoritmos para esse conjunto de dados, mas se ele não souber o problema que a equipe quer resolver, talvez ele vai perder tempo, né? Vai gastar muita energia analisando um conjunto de dados que talvez não vai servir para a solução que a equipe precisa construir durante essa semana. Então, a primeira coisa que a equipe precisa entender, né, precisa discutir ou precisa levantar que problema que eu quero resolver, afinal de contas? É o problema da operadora de planos odontológicos? É o problema da universidade? Né? É um problema do governo ou do SUS? É um problema do cirurgião dentista? Que problema que eu quero resolver? Né? Então, esse deve ser o primeiro desafio das equipes, é pensar nesse problema que ele quer resolver. Então, quando a gente fala apaixone-se pelo problema, é porque, normalmente, quando a gente vai pensar em uma solução, e é assim há muito tempo, é cultural isso, a gente pensa na solução sem saber muito bem o que aquela solução resolve. Né? Então, se eu quero criar, eu quero criar uma solução para facilitar a vida do professor na universidade, né? Eu quero criar uma solução para esse professor. E aí eu crio um aplicativo que, no meu entendimento, aquele professor vai utilizar e aquilo vai ser bom para o professor. Né? Então, veja, eu comecei a pensar na solução, mas, de fato, aquela solução que eu pensei para o professor, ela resolve algum problema dele? Né? Ou é somente mais uma solução que aquele professor pode consumir ou pode adquirir? Se eu criei uma solução que não resolve um problema, provavelmente aquela solução ela vai ser descartável, né? Aquela solução vai ser de baixo valor agregado, pode ser, inclusive, gratuita, eu não preciso nem pagar por aquilo. Mas se ela não me resolve um problema, estou ocupando espaço no meu celular, por exemplo, se for um aplicativo de uso gratuito, se aquilo não resolve um problema meu, a tendência é eu deixar de usar aquilo, né? Eu, enfim, deletar aquilo não tem muita serventia para mim. Por outro lado, se eu criar esse mesmo aplicativo, né, que ele resolva um problema meu, eu pagando ou não pagando por aquilo, eu vou ter mais dificuldade de descartar, porque ele está resolvendo um problema meu. Né? Então, quando a gente pensa em criar soluções,
numa maratona dessa de inovação, a gente tem que pensar e se apaixonar pelo problema, porque pode ser que a solução eu até mude, né? Se eu quero resolver um problema do professor e eu pensei inicialmente num aplicativo, pode ser que lá na frente eu entenda que o aplicativo não é, né, a melhor solução, pode ser que seja um site, pode ser que seja uma plataforma, enfim, a solução pode até mudar, mas o problema não muda, né? O problema é o mesmo. Eu preciso ajudar o professor a resolver aquele determinado problema que eu identifiquei. Então, a gente começa por aqui. Então, a gente precisa se apaixonar pelo problema, porque o problema é o que a gente vai resolver, o problema é que vai trazer importância para a minha solução, ao invés de se apaixonar pela solução, porque a solução, como eu falei, pode inclusive mudar. Eu posso pensar em um aplicativo e depois eu entender que uma outra solução resolve aquele problema muito melhor do que o aplicativo. Então, o nome desse processo, que é o primeiro passo de uma maratona de inovação, é a ideação, né? É o processo em que as equipes formam ideias e conceitos para resolver problemas específicos, né? Então, se eu tenho que pensar em ideias para resolver o problema, antes de tudo, eu preciso entender o problema. Então, eu entendo o problema primeiro, qual o problema que eu quero resolver, e só depois a equipe vai começar a pensar em ideias para resolver aquele problema. Aí já vai começar a entrar na seara da solução, né? Primeiro, eu penso no problema e depois, no segundo passo, eu vou pensar na solução. Então, isso é a ideação. Esse é exatamente o primeiro passo da maratona. E se a gente for pensar, desafio é diferente de problema, né? Muita gente pode pensar, poxa, mas o Fedel acabou de falar os desafios, então por que o Vitor está trazendo aqui que a equipe tem que pensar no problema, se o Fedel já trouxe os desafios? Mas o desafio é diferente do problema, né? O desafio ele tem um alcance mais macro, né? É uma coisa maior, é como se fosse um grande guarda-chuva. Se a gente for pensar, por exemplo, no desafio de analytics, né? Então é um desafio macro, é uma coisa grande, que provavelmente em uma semana eu não crio uma solução para aquilo. Se eu estou pensando, por exemplo, numa falta de padronização, esse é um desafio, não existe padronização na odontologia. Mas eu não vou conseguir resolver esse desafio criando uma solução em uma semana, né? É um desafio muito complexo. Então, eu tenho que entender, dentro desse desafio, quais são os problemas que existem ali dentro, que eu posso, aí sim, criar uma solução para esse problema. Então, o desafio ele é maior, né? Ele é macro, o desafio normalmente é um só, então, a gente está falando de um grande guarda-chuva, né? O desafio ele vem de uma interrogação, então é como que a gente pode resolver aquilo, né? E o desafio normalmente é uma consequência. Você tem uma série de problemas e você tem como consequência aquele desafio. E a falta de padronização, por exemplo, a gente pode trazer como exemplo aqui. A falta de padronização é uma consequência de alguma coisa, né? Alguns problemas vêm acontecendo ao longo do tempo que culminou na falta de padronização nas nomenclaturas, por exemplo, da odontologia. Por outro lado, o problema ele já é micro, né? Uma coisa menor. Ele está em número maior, né? Então são vários problemas dentro de um desafio. Normalmente, você entende esse problema perguntando por que acontece aquilo, por que aquilo está acontecendo, por que existe uma falta de padronização na odontologia, né? Então, você sempre pergunta o porquê daquilo, e o objetivo sempre é chegar na causa raiz desse problema, né? Chegando na causa raiz desse problema, aí sim a equipe vai poder pensar numa solução para resolver essa que é a causa raiz disso tudo. Então, o desafio, a gente pode trazer, por exemplo, o Data Analytics, né? Se a gente está olhando aqui que é uma coisa macro, né? É um só, a gente pode definir ele através de uma interrogação, né? Então, esse desafio de Analytics, por exemplo, é como criar uma solução para resolver o desafio da falta de padronização na odontologia. Então, perceba que é uma coisa macro, é uma coisa grande, e a gente não vai criar uma solução para resolver isso de uma vez, né? Então, isso é uma consequência, como eu falei, de vários problemas, de várias coisas que vêm acontecendo durante o tempo, que culminaram
nesse desafio macro, né? Por outro lado, o problema, nesse caso aqui, ele é menor, né? Existem vários problemas dentro desse desafio. Então, se a gente está falando que o desafio é a falta de padronização na odontologia, se a gente começar a perguntar o porquê, a gente vai se aprofundando cada vez mais no problema, vai encontrando cada vez mais problemas até chegar em uma causa raiz. Então, a título de exemplo, como o Fedel falou quando ele estava apresentando os dados, a gente está trazendo aqui exemplos, tá, pessoal? É só para ficar de fácil entendimento e visualização. Então, falta de padronização na odontologia é um grande desafio. Por que falta padronização? A equipe pode entender, por exemplo, que falta conexão da academia com a indústria, que é um fato, né? Existe uma falta de conexão da academia com a indústria. Então, pode ser que algumas nomenclaturas são criadas na academia e a indústria não consegue identificar essas definições, né? Então, acaba tendo problema aí, ou vice-versa. Às vezes, a indústria cria algumas definições, alguns padrões que a academia não acompanha. Então, essa falta de conexão pode estar atrapalhando aí na padronização da odontologia, por exemplo. E se a gente perguntar o porquê que existe essa falta de conexão, a gente pode, por exemplo, entender que existe um distanciamento da ciência com o negócio. Quem está na academia produzindo ciência não conhece o que está sendo feito na indústria, por exemplo, enquanto negócio. Existe um distanciamento muito grande. Pode ser que essa seja a causa raiz dessa falta de padronização na odontologia. Então, aqui é só para um exemplo que de um grande desafio a gente conseguiu se aprofundar e chegar em uma causa raiz. Então, a causa raiz falta essa cultura e aproximação da ciência com o negócio. E aí sim, eu entendendo que essa é a causa raiz, que esse é o problema que eu preciso resolver, aí a gente pode pensar em uma solução para isso. Aí chegou a hora de pensar na solução, depois que eu identifiquei essa causa raiz. Então, no final do dia, o que vocês vão precisar entender, levantar, é primeiro o problema que vocês querem resolver, e depois qual que é a causa raiz desse problema, né? Como esse exemplo que a gente trouxe aqui do lado. E essa é uma técnica, que existem várias técnicas para se chegar a essa causa raiz. A técnica que a gente traz aqui para vocês, se vocês quiserem usar como exemplo, é a técnica dos 5 porquês. Você vai perguntando o porquê daquele problema está acontecendo, pergunta o porquê do porquê, no final você chega na causa raiz. Exatamente isso que a gente fez aqui. A gente não fez 5 porquês por falta, enfim, de tempo, de análise, mas aqui você tem um exemplo desse afunilamento. Você começa a perguntar o porquê, lá no final você chega na causa raiz, né? Então, vocês primeiro precisam entender, identificar o problema que vocês querem resolver, depois chegar na causa raiz desse problema e pode utilizar essa técnica dos 5 porquês para chegar nessa causa raiz. Então, aqui a gente pode identificar e a gente pode levantar o problema que a gente quer resolver. E se a gente for observar lá na programação, todos os dias as equipes têm uma entrega para fazer, né? Então, como eu falei, a gente faz um webinário, a gente está fazendo esse sobre problema agora. Amanhã, no outro dia, vocês precisam fazer a entrega referente a esse webinar do dia anterior. Então, amanhã, no dia 4/10, vocês vão precisar entregar um formulário que vai estar disponível lá para vocês, um formulário simples do Google, em que vocês vão precisar identificar primeiro a equipe que está preenchendo aquilo. Não é cada um da equipe preencher, tá, pessoal? É um formulário por equipe. Então, a equipe vai preencher esse formulário, vai exatamente identificar qual que é o problema relacionado ao desafio que a equipe quer resolver. Então, a gente vai querer saber do problema e vai querer saber se vocês acharam
a causa raiz desse problema. Pode ser, por exemplo, utilizando a ferramenta dos 5 porquês que a gente acabou de falar para vocês. Ou se vocês não encontraram a causa raiz, vocês vão escrever lá no formulário. Ó, a gente entendeu que o problema que a gente quer resolver é esse aqui, mas a gente não conseguiu chegar ainda na causa raiz desse problema. E aí, o objetivo da nossa, a nossa parte na organização é exatamente ajudar vocês a chegar nessa causa raiz, se por acaso vocês não tiverem encontrado, né, essa causa raiz. Então, é basicamente isso. Amanhã vocês têm um formulário para entregar que vocês vão identificar que problema que vocês vão resolver, né, a partir de tudo isso que a gente falou. E aí a gente chegou ao final desse webinar. Como eu falei, a gente quer fazer cada vez menos teoria e cada vez mais prática, porque essa maratona é mão na massa, é vocês produzindo, ao invés de ficar aqui assistindo uma palestra, um webinário, em que a gente fica 1 hora, 2 horas falando com vocês. Então, a gente falou rapidamente aqui sobre essa primeira etapa, que é a etapa do problema. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou em relação a isso que a gente acabou de falar sobre o problema, ou em relação à própria maratona de programação, ou em relação a essa análise de dados que o Fedel apresentou também, enfim, agora é a hora da gente trocar a ideia e ouvir um pouco de vocês, para que a gente não fique só falando daqui e vocês escutando daí. A gente vai querer ouvi-los agora. Quem vai iniciar? Viel. Olá, Viel. Oba, só para me situar um pouquinho, pelo que eu vi pelas normas, não pode chegar ninguém com uma ideação ou uma MVP ou alguma coisa que já está em andamento. O que estou entendendo é que vai ser feito no questionário uma nova dor, que vamos ter que analisar e entrar no desafio. É isso, né? Exatamente. Como eu falei, a equipe vai precisar pensar de hoje até amanhã, na hora do próximo webinário, qual que é o problema que quer resolver, né? Esquecer um pouco nesse primeiro momento a questão da programação, a questão dos dados, a questão da tecnologia, esquecer um pouco disso agora, se focar no problema simples, é coisa muito simples, que amanhã vocês vão precisar identificar nesse formulário qual que é o problema que vocês querem resolver. A questão da solução não vir pronta é exatamente para equilibrar a competição, porque não seria justo uma equipe pegar uma solução que já construiu para um outro evento, ou enfim, até particular mesmo, alguma coisa que já esteja pronta, e trazer para o Dental Datatom. Aí vai desequilibrar, né? Uns estão começando do zero, outros já traz alguma coisa pronta. Então, por isso que a gente disse que o objetivo é que todo mundo comece no mesmo T0, né? Está todo mundo no mesmo ponto aqui. A partir daqui, a gente vai começar a construir a solução que vai ser entregue no sábado até às 23 horas. Então, tem tempo de sobra para a gente pensar nisso. Não precisa correr, não precisa se desesperar. Vai ter tempo de sobra para a gente pensar nisso. Então, é isso. Tá bom, Viel? Ótimo. Eu fico muito feliz, porque vai ser uma surpresa para começar, né? E uma inovação, porque eu vou ouvir, talvez, problemas dos colegas e que talvez não estava nunca nem pensando. Que aquilo que eu já tenho na minha mente, na minha ideação, no meu MVP, é um produto que praticamente só eu que entendo, né? Eu acho muito boa essa ideia e acho que amanhã a gente vai começar a caminhada aí com a primeira ideação. Ótimo, bacana. Obrigado. Mais alguém quer contribuir? Marcelo, Fedel? Não, Vitor, se eu deixar, eu vou ficar falando, porque eu adoro falar sobre isso. Eu realmente, é como você comentou, a apresentação, apaixone-se pelo problema, né? Eu acho que é por isso que eu tenho seguido, né? Porque realmente eu sou um eterno apaixonado pelos problemas que aparecem, né? E eu vi um comentário esses dias, né? Falando que ciência de dados não é programação, não é estatística, não é machine learning, é resolver problema. Ciência de dados é resolver problema. Se você vai aplicar
para falar aí de coisa complicada, né? Se você vai falar um modelo matemático bayesiano, e aquilo não resolve o problema, como você comentou, e aí, né? Ou se você tem um problema e consegue resolver com uma média, né? Com aqueles dados ali, não, mas a média é isso naqueles municípios, e com a média eu encontrei muito bem o que eu precisava. Acabou, né? Você resolveu o problema, né? E na ciência de dados é uma brincadeira que o pessoal aceita. Só para complementar aqui, o Anderson, você não sabe a importância que tem a odontodados, para nós principalmente, né? Ter assim umas informações tão sólidas, tão convincentes, que direciona totalmente o que você está fazendo, entendeu? Quando você está num ambiente abstrato, você não conhece, você vai por uma trilha e, de repente, você encontra uma barreira. E aí, o que eu faço? Com dados, não. Você escolhe a trilha, melhor por aqui, entendeu? Então, eu já estudei muito odontodados, tá? Obrigado pela contribuição aí. Eu que agradeço por estar prestigiando lá o conteúdo que a gente desenvolve. Dá um trabalhão, né? Aquilo ali. Realmente não é de um dia para a noite que a gente faz, é um trabalhão considerável, mas, nossa, vale muito a pena, é muito legal. Porque a gente vê isso, né? A gente vê as pessoas identificando oportunidades, né? E identificando onde não há oportunidades, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia ótima e tal. Opa, mas espera aí. Com essa informação que eu estou vendo que isso não cabe, né? Isso aqui, talvez eu tenha que pivotar, né? Para usar um termo de negócios aí. Eu tenho que mudar a direção do meu negócio. Mas é isso, né? E é por isso que é tão importante, como o Vitor comentou, a questão de entender o problema, se apaixone em resolvê-lo, e agora você corre atrás da matemática, ou então você corre atrás da tecnologia, enfim. É um secundário, é um auxiliar, e não o motivo principal, né? E às vezes, o que eu estava comentando na ciência de dados é uma brincadeira, que às vezes a pessoa, não, eu quero aplicar esse modelo mega power aí de última geração, não quero saber, né? Não, mas você vai consumir tempo, vai consumir energia, enfim. E não precisava disso tudo, né? Aquela história do matar mosca com bala de canhão, né? Então, é importante também a questão de efetividade de recursos, né? Quem for lidar com dados de SUS, principalmente, eu vou bater nessa tecla algumas vezes, né? Porque realmente é muita informação, né? Facilmente você chega ali nos 20 GB, 50 GB, 100 GB de arquivos, né? É muito importante você estar pensando também na efetividade da sua solução, no quanto ele consome de recurso. Por exemplo, memória RAM, espaço em disco, tudo isso vai ser importante. Você tem que estar antenado, principalmente a pessoa de dados, né? Porque, de repente, a pessoa... Não, eu vou analisar os dados do Brasil inteiro de extração. Ok, mas para isso você vai precisar administrar o que você tem de recurso, né? O Gilson está comentando aqui dos 4 GB de RAM, né? O que isso quer dizer aí, pessoal? Mas bem que hoje está cada vez mais comum, né? Esse tipo de informação a gente entender do que se trata, né? Mas é um recurso de memória que, às vezes, ele é recurso tecnológico, que ele é um gargalo, né? E quando você está tratando de informações de larga escala, às vezes você tem que consumir muita informação de uma vez. E isso requer a tal da memória RAM, né? Que é uma memória passageira, digamos assim, né? Uma memória Random Access Memory, né? Aquele disco do Daft Punk, para quem gosta. Mas o ponto é que pode ser que você pense numa solução muito complicada e não tenha recurso para fazer isso. Então, é importante também ter isso em consideração, e a pessoa de dados está aí para isso, né? E a pessoa da odontologia está lá para identificar, isso aqui é super interessante, eu gostaria muito de saber isso aqui, né? E aí a pessoa de dados vai e corre atrás. Então, é time, não tem, né? Não, vai ser difícil criar uma solução ou uma técnica sozinho, é time, é todo mundo entrando em acordo e, opa, o caminho é esse aqui, vamos lá. Onde é que a gente pode ajudar a odontologia no Brasil? É isso. Boa, bacana, Fedel. Só da minha parte, só um último acréscimo, que todo problema tem dono, né? A gente acaba focando muito na pergunta o quê, né? Mas, assim, quem tem esse problema, né? Então, é muito importante nesse processo também vocês terem atenção a essa questão do usuário, né? Essa questão da pessoa que está manifestando o problema, entender o contexto, entender a cultura, entender a região, porque se trabalhar de uma maneira muito dispersiva, né? Se trabalhar com uma base, eu quero trabalhar no problema nacional, né?
é complicado, é complexo, né? O processo fica muito duro de ser implementado. E a gente sabe que no contexto de startup, no contexto de novos negócios, no contexto de empreendedorismo, é o famoso menos é mais, né? Então, quem sabe estabelecer uma região do país, um segmento do país, um bairro de uma grande cidade, né? Uma cidade pequena, para aplicar esse modelo prototipado e a partir daí avançar, né? A gente não está falando agora de protótipo, mas eu estou dando mais um exemplo de fazer uma escolha do problema que seja factível, razoável, dentro de um protótipo, dentro de um processo dessa maratona que a gente está desenvolvendo, né? E a gente tem uma certa tendência normal, todo mundo é assim, de megalomania, né? Eu vejo lá 200 GB de dados ou 2 TB de dados, eu falo, pô, é aqui mesmo, né? Quanto mais, melhor. Só que, às vezes, fica difícil de aplicar isso em realidades diferentes. O Brasil do Rio Grande do Sul é uma coisa, o Brasil de Campo Grande é outra, o Brasil do Ceará é outra, né? E assim sucessivamente, até dentro do próprio estado, né? Se a gente pegar Manaus, por exemplo, no Amazonas, e comparar com outras cidades ribeirinhas, são realidades muito diferentes dentro do próprio estado. Então, é importante, quando vocês imaginarem o problema, imaginar também o usuário e um contexto aplicável, né, dentro do que vocês estão imaginando. E, de resto, contar com a gente tem a semana inteira para trabalhar, então não fiquem aflitas ou aflitos de preciso começar a construir uma solução. A gente tem uma jornada de dias para fazer isso, e os webinários e a gente, como organização, está trazendo para vocês um método, né? Um processo modular, de etapa por etapa. Então, a partir de hoje, a primeira etapa, e assim a gente vai fazer um processo modular e construtivo para chegar de maneira consistente, né, num projeto lá na frente. É isso aí. Boa, Marcelo. Isso aí. Pessoal, a gente tem o nosso grupo lá de WhatsApp. Eu não sei se todos que fizeram a inscrição, se todos estão no grupo de WhatsApp. Se não, é importante que todos estejam lá, porque é um canal rápido de comunicação, né? Um dos canais de comunicação que a gente tem para dar um recado, para falar de um webinar que está começando, para falar de um prazo, enfim. É um canal rápido de comunicação, então é importante que todos estejam no nosso canal, no nosso grupo do WhatsApp, e também que todos estejam no Discord. Como eu falei mais cedo no grupo de WhatsApp, é obrigatório que todos estejam, que todos façam o check-in lá no Discord. Vocês podem, a equipe pode a equipe pode interagir, pode se encontrar em outras plataformas, pode ser via Teams, pode ser via Meet, pode ser via WhatsApp mesmo. Se quiser criar um grupo de WhatsApp da equipe, não tem problema nenhum. Agora, todos têm que estar no Discord para que a gente possa acompanhar o desenvolvimento de cada um. Quem não está no Discord não é visto. A gente não vai conseguir enxergar a pessoa que não está lá. Ela pode estar produzindo, pode estar trabalhando em outras plataformas, em outras ferramentas, mas a gente não vai conseguir enxergar. Então, a gente só consegue enxergar a produção e o trabalho da equipe e o trabalho individual de cada integrante pelo Discord. Então, é obrigatório que todos estejam lá no Discord. Tem algumas pessoas ainda para entrar no Discord. Quem não entrou ainda, por favor, estejam lá no Discord. Depois que entram no Discord, né, o próximo passo, vamos dizer assim, no Discord é ativar a equipe de cada um. Então, eu acredito que todos já saibam o número de suas equipes. Quem não sabe ainda o número, pode perguntar lá no grupo de WhatsApp ou pelo grupo, ou pode fazer a pergunta pelo privado mesmo, enfim, fiquem à vontade. O importante é que todos saibam o número da sua equipe, porque o próximo passo lá no Discord é ativar essa equipe. Como que funciona o Discord? O Discord, cada equipe vai ter a sua sala de áudio e vídeo disponível. Então, uma equipe não olha o que a outra está fazendo, né? Só tem acesso àquela sala da equipe, a própria equipe, é claro, e os mentores.
né? Então, somente as equipes e os mentores é que vão ter acesso àquela sala privada, né? Então, não vai ter aquele problema de uma equipe olhar o que a outra está fazendo, né? A gente não vai ter esse problema lá no Discord. Para que isso aconteça, vocês precisam ativar a equipe lá. Existe já um canal que está liberado lá no Discord, que eu vou tentar compartilhar aqui com vocês para ficar um pouco mais fácil. Existe um comando que vocês precisam fazer, que é um comando único. Vocês só fazem isso uma vez, que é exatamente o comando que vai levar vocês até a sala de vocês. Por exemplo, aqui no Ative Sua Equipe. O comando do Ative Sua Equipe é esse comando aqui. Ó. Vocês têm que digitar um tracinho, a palavra role, né, o rolê, um espaço e um número da equipe. Tem tudo explicado aqui para você. A Lisiane colocou somente o número 6 aqui, né? Agora a Lisiane parece que já colocou a maneira certa. Então tem que digitar o tracinho, o role, tem um espaçozinho e um número da equipe. Digita aqui no campo embaixo e tecla um Enter, que automaticamente vocês estarão na sala da equipe de vocês. Então, esse é o comando, tá, que vocês têm que fazer. E depois que vocês entrarem na sala de vocês, então, se vocês observarem aqui embaixo, como eu faço parte da organização e sou mentor também, então eu tenho acesso a todas as salas aqui, mas vocês só vão ter acesso à sala de vocês. Na sala, vocês têm um espaço para chat e um espaço para voz. Então, vocês podem fazer interação. Essa mesma interação que a gente está fazendo aqui no Zoom, vocês podem fazer via plataforma, se vocês quiserem. Então, é mais ou menos isso, pessoal. A partir de agora, vocês precisam... primeiro, quem não está no Discord tem que fazer o check-in lá no Discord, e depois do check-in no Discord, vocês têm que ativar a equipe de vocês lá, tá bom? Quem não conseguir, fiquem tranquilos, que a gente vai ajudar vocês a fazer isso, tá bom? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou disso ou de qualquer outra dúvida que vocês tiverem? Estou vendo aqui que tem o Gilson, o João, a Juliana, o Juliano, a Lisiane, Marcelo, Raquel, Tiago, Viel. Está tudo ok, pessoal? Oi, aqui é a Lisiane, tudo bom? Olá, Lisiane, tudo bem? Tudo certo. Então, eu coloquei lá o rolling e o traço 6. Daí disse que deveria ficar com o nome em azul, né? Eu acho que tem um outro colega que também tentou, que foi o Juliano Brito, e ele acredito que também não tenha conseguido, que também deu errado. Ó. Tá. Isso a gente vai... Deve ter algum problema lá no sistema, a gente vai resolver isso, tá? Deve ter algum problema no comando, mas a gente resolve, pode ficar tranquilo. Tá. Valeu, não, era só tá isso bom? mesmo. Valeu, Lisiane. Então, a gente vai resolver esse probleminha aqui no comando, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos que a gente já resolve isso. Mais alguém? Então, pessoal, lá no Discord tem toda a nossa programação, né, de todos os dias. Todos os dias, às 19 horas, a gente vai ter um webinar como esse, então a gente vai se reunir aqui para ter essa conversa que a gente teve hoje. É obrigatório, pelo menos, que um integrante de cada equipe participe. Pode ser que um ou outro não possa participar por algum motivo, ou está em aula, ou está trabalhando, enfim, não tem problema. Isso vai ficar gravado, todos os webinars ficam gravados, mas nesse ao vivo aqui, pelo menos um representante de cada equipe precisa estar presente, tá bom? Como eu falei, toda a programação está lá, dos horários e tudo, e a partir de agora vocês começarem a se identificarem, né? Identificar cada um, quem que é da minha equipe, qual que é o nome, fazer contato, começar a formar aí o grupo e começar a pensar nesse problema aí que vocês querem resolver, ok? Fedel e Marcelo, querem dar algum recado mais? Senão, a gente pode encerrar.
Não, Vitor. Acho que a gente já conseguiu passar aí mais ou menos o que a gente tinha planejado para hoje. E eu acho que a gente vai ter mais agora algumas questões técnicas que dá para a gente resolver pelo WhatsApp mesmo, né? É. E vai cada um no seu tempo também, para a gente não se estender muito. Enfim, acho que a gente tinha para passar, já passamos. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado, pessoal. Então, até o Discord. A gente vai se ver ali daqui a pouco. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau, boa noite.